Fala, galera! Beleza? Estamos aqui de volta, Ponte Aérea no ar. E o meu tradicional bom dia, boa tarde, boa noite, que está sendo plagiado pelos meus parceiros de voo. Isso vai dar processo, eu estou só avisando. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou dar aquele meu tradicional bom dia, boa tarde, boa noite para meus parceiros lá de São Paulo. Primeiro, lá de São Bernardo, que diz que tá frio, tá burro em São Bernardo, né, Paulo Eduardo? 7. Tá bom, pô. 7 graus tá bom. Abre aquele uiscão sem gelo. Ó, sempre. Né? Você gosta de beber? Sempre. E direto de São Paulo, capital, que diz que tá quente. Porra. Maestro Marinho Bofa. Aqui. De cachecol e tudo. Fala, Serginho, beleza aí, cara? Como é que tá? Paulinho Eduardo, eu sei que tá frio, porque eu falei com ele agora há pouco. Cara, previsão, temperatura máxima aqui às 7 da manhã em São Paulo, amanhã 4 graus, galera. Tá excelente, pô, Tá excelente. uma coisa deliciosa. A gente, daqui a Estágio pouco, pra pinguim. Daqui a pouco a gente vai estar reclamando que tá 45, então tá tudo certo. É. Vai se reclamar sempre. Então, essa semana a gente vai voltar para o audiovisual. Basicamente, a gente vai falar novamente de dublagem, porque dublagem foi um programa que a gente fez na primeira temporada, que a gente convidou o Luiz Feyer Mota, que é um baita amigo de muitos anos, e é um programa que é o top do canal Ponte Aérea, é o mais acessado, é um tema assim muito bacana. E hoje, coincidentemente, a gente está gravando com uma pessoa dubladora, indicada pelo Mota, e ele falou assim, Mota, eu preciso de uma referência feminina pra gente bater um papo sobre dublagem, mas como a dubladora. E aí ele me indicou a Mônica Rossi, que hoje está aqui com a gente. Mônica, super bem-vinda. Obrigada pelo convite, Mota. Onde quer que você esteja, curtindo esse frio aí danado, obrigada pela indicação. Um beijão para você. Motinha tá lá na toca dele, né? É, faz muito bem. Faz muito bem. E meninos, todos vocês, é um prazer conhecê-los quase que pessoalmente. O prazer é todo nosso. Mas eu vou puxar então o gancho antes. Paulo Eduardo é um cara que pesquisa muita coisa, mas antes de eu jogar para ele as pesquisas, que ele deve estar ali com algumas páginas. Babando. Nossa, tá babando. Paulo Eduardo vem babando. O nome aqui, ó. Professor não tem jeito. Gente, que chique! Professor não tem jeito. Depois, se você precisar de uma autobiografia, alguma coisa, você pede para ele que ele manda para você. Você sabe que eu não tenho até hoje, eu não tenho um currículo. E eu já deixei de fazer trabalhos porque me pediram assim, manda um currículo, o que você já fez? E eu não tenho, eu não sei fazer, de verdade, eu nem sei fazer. Não tenho paciência, esse negócio da pesquisa. Estou vendo que o professor Paulo Eduardo vai ser a pessoa que vai fazer isso para mim. Resolveu tudo. Acabaram-se seus problemas. Então, participar do Ponte já está valendo a pena. Arrumando um monte de job por fora, né? Do Alberto disse que ia me contratar, mas também sumiu, né? Deixa ele. Você fala que ia cobrar? É. Mas, voltando para a Mônica, antes da gente começar a puxar o papo com ela, a Mônica, para quem não conhece, ela dublou... Basicamente, ela dubla ainda, né? Óbvio, né? Basicamente, todas as artistas top do mercado americano. Sem tirar, assim... Quer dizer, mercado gringo, né? O americano é... Então, tipo assim, Demi Moore, Cameron Diaz, Sharon Stone, Kim Basinger, Daryl Hannah, Michelle Pfeiffer... Aliás, Michelle Pfeiffer, você fazendo a Batgirl é sensacional. Mulher gato. Então, Batgirl, viajei. São coisas diferentes. Não, viajei. Isso aqui eu edito. O erro dele ele tira, viu, Sérgio? Não, eu tiro. O que ele erra, ele tira. O que a gente erra vai com pouca circunstância. Não, mas se for engraçado, eu deixo. Mas, Mônica, coincidentemente, a gente marcou com você. A gente já tinha marcado, não conseguimos gravar, teve aquela confusão de agenda. E a gente está gravando justamente na semana que a gente perdeu o Orlando Drummond. E eu achei muito louco, porque você fez Caverna do Dragão com ele, né? Sim, eu fiz Caverna do Dragão com ele, e ele, na verdade,
ele foi uma influência para a minha vida, muito mais do que ser apenas uma influência profissional. Ele foi uma influência para a minha vida pessoal. Ontem, até quando eu postei falando dele, né? Eu terminei o texto falando pai, pai, e as pessoas não entenderam e começaram a achar que eu sou filha biológica dele. E não tem nada a ver. Já O era. Drummond, eu comecei a chamá-lo de pai, pai, que na verdade quem usava esse bordão nem era ele, era o Castrinho, que usava no programa do Chico Anísio, mas há muitos anos, eu chamo ele de pai, pai, porque realmente ele foi um pai para mim, foi uma referência profissional e, acima de tudo, uma referência de vida. Para vocês terem uma ideia, ele e a maravilhosa Glória, né, a esposa dele, um casamento de 70 anos, gente. Nossa. Imagina, um casamento de 70 anos. Eles foram tão fonte de inspiração para mim que o meu primeiro apartamento era totalmente inspirado na casa deles, sabe? Eles foram uma referência para mim de casal, de vida, de paixão pela vida, de história de amor, e, obviamente, uma referência profissional. Eu via o Orlando Drummond nos humorísticos da TV Tupi. Alguém aqui sabe o que é isso? Nós sabemos. Sabemos, todos sabemos. Pois é, eu via o falando, né? Drummond nos humorísticos da TV Tupi, porque na minha casa só se assistia TV Tupi, minha mãe só assistia TV Tupi. Então a TV Tupi foi uma referência para mim. E eu assistia ele nos humorísticos. Aí teve uma vez, eu era bem pequena, eu consegui entrar no estúdio da TV Tupi, eles estavam gravando um humorístico, que eu não lembro na época qual era, e estava lá o Orlando Drummond, e eu fiquei assim, né? Nossa, é ele. Mal sabia eu que, algum tempo depois, eu iria trabalhar com ele, né? Dividir a bancada com ele, aprender com ele, e me tornar assim, praticamente uma filha para ele, porque o amor que eu tenho por ele, e digo tenho, não vou dizer tinha, o amor que eu tenho por ele, pela Glória, é uma coisa que eu vou levar para sempre, né? Eles nos abraçaram, assim, digo nos abraçaram porque eu fui casada com Mário Jorge, né, que é dublador também, e Mário Jorge também chama ele de pai, pai. Eles realmente nos adotaram como filhos e é uma referência maravilhosa. Eu estou bem emocionada agora falando dele. Porque, imagina, né? Uma convivência de 40 anos onde eu nunca vi aquele homem mal-humorado, nunca vi aquele homem falando mal de ninguém, sempre chegando feliz para trabalhar, sabe? Sempre brincando com os colegas, sempre sacaneando os outros, sacaneando assim no bom sentido, né? Na brincadeira. Então, caramba, as melhores recordações para sempre. Sem contar que eu digo cara que eu falo marcou... muito, né? Não, relaxa. Sem contar que as dublagens dele marcou um monte de geração, né? Sim, uma escola. A gente assistiu o Drummond dublar porque, ultimamente, nós de alguns anos para cá, todo mundo dubla separado, né? Mas ainda tive o privilégio de dirigi-lo, né? Porque depois de algum tempo, eu me tornei diretora, então eu tive o privilégio de dirigi-lo. E era assim, era maravilhoso, porque ele tirava umas inflexões, não sei de onde, sabe? Assim, nossa, o tom era sempre perfeito, a voz estava sempre no lugar. Que escola, que escola. Mas, Serginho, você falou do Drummond, você falou que ia começar por ele. Ah, não, só por conta da coisa da escola da Mônica, né? Não, porque na realidade o Drummond faleceu essa semana. O seu Peru, né? Para quem não conhece, o personagem. O Scooby-Doo. Bom, tem vários, aí tem uma lista. Não, exato. Então, tipo assim, como eu vi que a Mônica tinha feito a Caverna do Dragão com ele, porque ela faz a Diana e ele fazia o Vingador. Então eu falei, cara,
Que loucura. Ela trabalhou com um cara que é realmente, tipo, você não tem como não curtir o cara, né? Um pouco. Não, não tem. A gente que tá do lado de cá, quer dizer, eu conheço esse lado daí, né? Mas, tipo, quem não conhece, que tá do lado de cá, não tem como você não se apaixonar pelo cara, sabe? Não, o cara é com um cara certeza. assim. Com certeza. Em tudo, né? Na postura dele diante da vida, sem estrelismo, sem vaidade, sabe? Um cara, gente como a gente, querido, sorridente. Poxa, só tem coisa boa para falar com ele. E vou te dizer, não estou falando isso porque morreu, não, tá? Porque eu sou muito sincera. Teve um colega nosso que morreu já há alguns anos, e aí no dia que ele morreu, vieram me dar notícia: puxa, que pena, o fulano morreu, que grande perda. Eu falei: perda para a dublagem, sim. Para a humanidade, nenhuma. Porque o cara era um puta dublador, maravilhoso também. Agora, não é porque o cara morreu que eu vou dizer assim, ai, mas era uma pessoa tão boa. Claro. Não vai virar. Vou fazer isso. Eu até acho que sei quem é, mas não vou perguntar. Não vira santo, né? O cara, porque tem um monte que vira santo depois que morre, né? Porque... Pois é. Depois eu pergunto em off se é quem eu estou pensando. Aí depois eu jogo nas redes sociais para todo mundo saber. Mônica Rossi me disse em segredo. Claro, em off record. Porque um off super confidencial. Aqui é que nem CPI, né? O áudio vaza, né? Não, tá tudo gravado, tá tudo gravado. Depois o Serginho vai negociar essa hora. Agora vem cá, Mônica. Se amanhã eu acordar com a cara amassada, eu já vou saber mais ou menos de onde veio isso. Não dormi na centrífuga, não. Foi alguma coisa daquele bate-papo. Foi turbulência do ponte aéreo. Turbulência do ponte aérea, exatamente. Agora, a gente falou para você usar cinto, né? Cara, olha, falando em ponte aérea, vocês acreditam que a pior turbulência que eu peguei na minha vida foi numa ponte aérea? Viu? Num avião, vocês não sabem o que é isso. No Elettra. No Elettra. Como não sabe o que é Elettra? Serginho, pelo amor de Mônica, Mônica, olha só. Nós temos 2 anos de diferença. O mais velho aqui é Marinho Bofa. Vamos lá, porque é um senhor já, né? É um senhor. Aí depois vem eu, que sou 2 anos mais velho que você. Pronto, já não entreguei sua idade, embora ela tá na internet, né? Não, eu tenho 57, todo então, mundo sabe. Menina, eu tô com 60, Marinho 61 e Paulo Eduardo 50, 51, né? Não, Paulo Eduardo... jovem! É um jovem. Café com leite. É um velho precoce. Mas olha, a pior turbulência que eu peguei na minha vida foi numa ponte aérea que caiu tudo. Naquela época a gente comia e bebia, né, na ponte aérea. Não deu nem tempo da comissária recolher o carrinho, caiu tudo, o bagageiro abriu, foi uma confusão danada. Não cai. Oi? Elettra não caía. Não cai, tudo bem, pode não cair, mas que tinha turbulência, tinha. O que eu cansei de descer, tanto aqui em São Paulo como no Rio, como eles dizem, embandeirado, né? De repente você olhava assim, uma hélice parava. E o avião lá, relax, ar-condicionado. Ele voava com um motor. Eu voava com um motor só. Gente, e nada se compara àquela salinha lá atrás. Pelo amor de Deus, claro. Aquilo era muito bom. Aquilo era muito bom. Tudo bem que eu era bem novinha na época que eu voava de Elettra, eu tinha 15, 16 anos. Mas são momentos inesquecíveis. Eu comemorei um aniversário. Meu aniversário de 16 anos eu comemorei na ponte aérea e foi muito legal. Uma bagunça. Agora as meninas comemoram o aniversário aqui no Rio andando naquela limusine rosa. Aquela coisa linda. Que surreal. Discreta. Né? Que surreal. Aqui em São Paulo tem um monte disso. Outros tempos. Outros tempos. Vamos lá com outros tempos. Mas, Paulinho, Mônica, antes do Paulinho, eu vou falar mais uma. O Mota falou que... Vou entregar o Mota, né? Mota foi meu... Vocês começaram juntos? Vocês começaram na Herbert Richards, é isso? Isso, eu acho que na mesma época. Eu acho que o Mota veio um pouquinho depois de mim, eu acho. Não tenho certeza, mas acho que sim. A gente teve essa
essa super escola, né, que foi a Herbert Richards, onde ali ou você aprendia e era na marra, né, naquela. Hoje em dia tem um monte de cursos de dublagem, agora tem até curso online, né, por causa da pandemia, as pessoas ficam anos fazendo curso. Naquela época, não. Alguns dubladores entraram sem nem fazer curso, eles também, claro que o acesso aos estúdios era muito mais fácil, né? A gente não tinha contrato de confidencialidade, como tem agora, né? Hoje em dia é bem complicado para uma pessoa visitar um estúdio, mas naquela época não. Chegava lá e falava assim, eu sou amiga do Serginho, vim com ele. Serginho, você convidou? Convidei, pode deixar entrar. Botava um crachazinho na pessoa, a pessoa passava o dia inteiro na Herbert, assistindo dublagem e ia aprendendo na observação, né? Claro que era um começo bem difícil, porque sem você ter treinado nunca, né? Então você ia ali fazer o teste, né? Assim, não, o teste era... Como é que a pessoa vai fazer um teste se nunca treinou, né? Então era bem difícil. Mas muita gente aprendeu a dublar assim. Eu praticamente aprendi a dublar assim. Quando eu entrei, já tinha a escolinha, que a Herbert colocou um anúncio no jornal, convocando atores que quisessem fazer um teste para entrar na escolinha de dublagem, que era uma escolinha gratuita, né? E que durava 3 meses. Hoje em dia as pessoas ficam 2 anos fazendo curso. Nossa. 3 meses. 3 meses você fazia o curso, ou era aprovado, ou tchau, foi bom te conhecer, entendeu? Algumas pessoas até ainda tinham uma segunda chance, mas normalmente era isso. Só que quando eu fiz esse teste para a escolinha, eu já frequentava a Herbert há 2 anos, porque eu conheci o Mário, fora da dublagem, e ele já era dublador. Então, eu comecei a frequentar o estúdio com ele. Ele ia dublar, eu ia com ele. Até então, eu nunca tinha nem ouvido falar em dublagem. Eu não sabia, eu nunca tinha parado para pensar como é que eu assistia os filmes falados em português na televisão. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, eu não fazia ideia. Quando ele me falou, né, sobre dublagem e tal, aí eu, obviamente, fiquei curiosa, e aí fui com ele. E aí, quando eu fui a primeira vez, aí cheguei lá, né, encontrei os dubladores. Aí comecei a ouvir aquelas vozes que eu ouvia na televisão. Aí fiquei enlouquecida, né? Enlouquecida. E aí eu queria ir sempre que eu podia, eu ia com ele. E nessa, eu fiquei 2 anos assistindo dublagem, até que pintou esse teste para fazer a escolinha. Aí eu fui fazer o teste. E foi, assim, sensacional, porque foi como se eu tivesse feito aquilo a vida inteira. Eu tive muita facilidade para dublar. Eu, quando fiz o teste, quem estava no estúdio comigo, né, outras pessoas que estavam ali fazendo teste, falaram assim, mas você já dubla, né? Ninguém acreditou que eu nunca tinha feito aquilo. Eu fiz com certa facilidade mesmo, sim. Bastante facilidade, na verdade. E aí fiz a escolinha e comecei logo a trabalhar. Fui contratada e estou aí até hoje. Maravilha. Vai lá, tio Paulo. Deixa comigo. Bom, antes de entrar no assunto que eu quero, eu tenho que fazer 2 considerações. Primeiro, que o Serginho falou um monte de gente que você dubla aí, mas não falou da estrela maior, que é a Priscila da TV Colosso. É um absurdo ele não ter falado que a voz da Priscila é a Mônica que faz. Nós combinamos no roteiro de você falar isso. É verdade. E a Mônica falou duas vezes do ex-marido dela, do Mário Jorge, que inclusive dubla alguém da Caverna do Dragão também. O Eric. Eu não me lembro. O Eric. O Eric. Isso. Só que aí eu comecei a pensar, enquanto você estava falando, e me ocorreu uma coisa que eu jamais tinha pensado, né? Que a Priscila foi casada com o Gilmar, da TV Colosso. Exatamente. Né? Porque ele fazia a voz do Gilmar, né? Exatamente. A Olha Priscila foi casada com o Gilmar, a Sharon Stone foi casada com o Ed Murphy. Olha isso, gente.
Ele faz o John Travolta também, não faz? John Travolta foi Cara, casado olha, com a que família Diana. é essa, São gente? várias arrumações aí, várias possibilidades. Vocês estão vendo que coisa maluca? Mas enfim, né? Agora que a gente descobriu, eu estraguei a infância de um monte de gente da década de 90, tá? A Priscila foi casada com o Gilmar. Eu não sei se vocês sabem, meus amigos, meus parceiros de voo, mas a Mônica fez teatro, né, quando ela era criança, né? Ela não tá contando a história da dublagem, mas ela fez teatro. E eu tenho uma curiosidade. Por que você tem medo de teatro? Então, porque eu nem falo que eu fiz teatro, porque assim, eu fazia teatro na igreja, né? Eu nunca fiz teatro profissionalmente. Eu fui fazer um curso de catecismo, né? E aí, lá na igreja, tinha uma senhora, Dona Conceição, que ela sempre era responsável pela parte artística da igreja, né? Então, as encenações de presépio, os corais infantis, aí quando a igreja precisava fazer aquelas quermesses, né, aquela coisa para arrecadar dinheiro, aí ela sempre montava um show com as crianças. E nessa eu fui fazer teatro, mas assim, era eu tinha 9 anos, 8, 9 anos. Eu nunca fiz profissionalmente. E sim, eu me borro de medo, é fato. Eu sei. Porque Eu sei até por quê. primeiro, o apagão, Vixe. né? O apagão é um negócio que me apavora demais. Assim, eu acho que eu sei fazer teatro. Eu acho que eu sei fazer, né? Mas eu acho que eu vou esquecer. E aí eu acho que eu não quero fazer. Muito louco. Não, e é Isso. engraçado que quando eu vou ao teatro, pode ser a maior comédia do mundo. Eu saio chorando, porque aquilo me emociona, sabe? O palco me emociona, as luzes me emocionam, aquilo tudo me emociona. Então pode ser a melhor comédia do mundo, que quando acaba, na hora do aplauso, eu choro, sempre. Eu choro em 2 situações sempre. Quando eu vou ao teatro e quando eu vou a casamento. Sempre choro. E olha só, nunca tinha pensado, vou levar isso para terapia. Os 2 motivos, na verdade, se resumem a mesma coisa, porque eu nunca fiz, eu nunca nem fiz teatro, nem nunca casei na igreja. E eu sempre choro quando eu estou lá. Então, talvez algum dia, se alguém tiver coragem de me convidar para fazer, talvez até eu aceite. Mas eu tenho muito medo. Muito medo. Agora, interessante, porque... muito louco isso, né? Porque agora é interessante, porque o Mota, eu perguntei para o Mota sobre teatro, exatamente porque eu falei, Mota, você fez teatro? Porque, tipo, eu acho que o dublador, você faz uma interpretação, né? Então... Tem que ser ator, tem que ter registro profissional de ator, inclusive. Pois é. Serginho, ela decora as falas e dubla olhando para a cena. Porque esse medo do teatro. Porque ela quer ver o sentimento do personagem. Mas aí é que tá. Isso que eu faço de decorar as falas e olhar lá, né? Isso é uma memória descartável. Imagina eu treinando uma memória descartável há quase 40 anos. Eu acabei com minha memória. A minha memória, aquela memória que precisa, né, realmente guardar as coisas e armazenar, eu acabei com essa memória. Eu e todos os meus colegas dubladores. Ô, Mônica, uma curiosidade. E você, quando você vai gravar, você grava por takes? A cena é sempre por takes, né? Sim, porque... Bom, vamos lá. Teoricamente, essa curiosidade é por minha, takes. Porque eu não tenho ideia sim, como é teoricamente, seriam takes de 20 segundos, que a gente chama de loops. Por que a gente chama de loop? Porque lá naquela época, quando eu comecei, não era vídeo, não era nada disso, era película mesmo, né? Sim. Então, você cortava os takezinhos de 20 segundos, em média, e botava um durexzinho e fazia aquele loop. Então, aquilo ficava sendo projetado continuamente. Por isso, o nome é loop. Perfeito. No Rio de Janeiro é loop, e em São Paulo se chama anel. Então, pelo nosso acordo de trabalho, pela nossa regra de trabalho,
a título de pagamento, né, de remuneração, cada hora de dublagem corresponde a 20 loops, 20 trechinhos de 20 segundos. E isso corresponde a 1 hora de trabalho. Hoje em dia, com o vídeo contínuo, antigamente você tinha que cortar realmente por causa da projeção. Hoje em dia, como é tudo vídeo, claro que às vezes eu dublo direto uma cena de 5 minutos, sei lá. Uau. E aí, nesse caso, você decora esse texto de 5 minutos? Não. O que acontece? Normalmente são diálogos, né? Às vezes a gente até tem um bifão de monólogo, mas geralmente são diálogos. Então, assim, é um processo muito, muito rápido, muito louco. O tempo que o outro personagem está falando a fala dele, eu leio a minha fala de baixo, decoro e já fico olhando para entrar na boca, entendeu? Então, é um processo muito rápido. É claro, óbvio que tem momentos que eu não decoro, tem momentos que eu leio, mas geralmente, quando é uma cena muito difícil de sincronizar, por exemplo, quando o ator está falando muito rápido, não dá tempo de ler, de ir e voltar o olho, entendeu? Então, geralmente, nessas cenas muito difíceis de sincronismo, são justamente as cenas que a gente decora e vai, porque tem que como a gente chama, né? Tem que ir na boca, não dá tempo de ouvir. E, obviamente, também o nosso reflexo, por melhor que seja, sempre a gente tende a entrar 3 frames, 4 frames eu ia falar 2. atrasado. Oi? Eu ia falar 2 frames, sempre para derrubar. Mas a média é essa mesmo. Alguém que seja muito rápido, que tenha muito reflexo, geralmente entra de 2 a 3 frames atrasado. Né? Que loucura. Quando você decora, essa possibilidade de atraso diminui muito. Diminui. Entendeu? Às vezes a gente nem atrasa. Às vezes até entra adiantado. Acontece muito comigo, às vezes eu entrar adiantado. Fico tão na pilha de entrar certo que eu acabo entrando antes. Que loucura. Não é frustrante? Vocês estão lá com o texto para gravar, você sabe que a atriz, no caso, que você está dublando, mandou um filha da puta clássico, e aí você tá olhando lá, tá escrito seu cabeça de melão. Espetacular. Tu tá sacaneando a dublagem. Eu sinto que tu tá sacaneando a dublagem. Hoje não. É verdade, porque claro tem que umas hoje dublagens já não acontece assim, não nesse nível tão esdrúxulo, né? Mas acontece. Tem um filme que eu dublei recentemente, que é um filme que eu amo, um filme sobre a máfia, que é Michelle Pfeiffer com Robert De Niro. Robert De Niro. Eu não lembro o nome do filme. Filmaço. Eu adoro aquele filme. E eu tenho uma frustração imensa, porque aquele filme é cheio de palavrões pontuais, palavrões importantes, né? Tem uma cena que eles estão comendo e aí o filho fala um palavrão e ela, como a matriarca, né? Ela olha essa boca suja, caralho! Sabe? Ela manda um palavrão assim e eu não pude falar o palavrão. Então, assim, a cena não fez sentido, porque o engraçado era ela ameaçando o filho, vou te botar de castigo, sei lá, ela fala alguma coisa assim, vou te botar de castigo, vou te dar uma porrada, sei lá, uma coisa assim. Aquilo que era o engraçado, né? Ela entra no mercado e incendeia o mercado e não fala um palavrão, porque isso, olha, mas foi... ela manda um seu bobão em vez de um caralho, né? Olha, eu fiquei tão frustrada, mas eu fiquei tão frustrada como eu fico sempre, porque o palavrão... Primeiro que, assim, eu acho que a gente tem que respeitar o que o autor criou, né? Se o filme foi feito daquele jeito, tem que ser respeitado aquilo. Se foi falado palavrão à beça, que se fale palavrão à beça.
entendeu? Porque se não pode exibir o palavrão, para que compra o filme? A porra do filme, né? Para que eu compro a porra do filme, né? Eu ia falar exatamente isso. Por que compra o caralho do filme? Porra! Né? Então não compra. Então o filme compra. seria, o nome do filme é A Família, modifica. por acaso? Eu acho que é. Eu estava pesquisando aqui o filme com os dois, Michelle Pfeiffer e Robert De Niro. E outros. Eu já fiz cena de sexo. Cenas super bem realizadas, e que eles, no original, falavam os palavrões, né, devidos, e que aí eu não pude falar nada. Não, é surreal. Mas esse filme, especificamente, é um filme chamado Atami. Atami. Esse filme foi tão bravo o negócio que eles não só não deixaram falar o palavrão, como editaram o filme todo. As cenas, eu nunca esqueço de dizer, não pode ir ao ar movimento pélvico. Então, assim, é ótimo, né? Esse filme é muito legal. Foi um dos primeiros filmes do ai, meu Deus. Esse filme Como é que é aquele espanhol? Almodóvar? Não, o ator. O ator? Não. Bandeiras? Bandeiras. Antônio Bandeiras. Bandeiras. Acho que foi um dos primeiros filmes assim, de sucesso dele. O filme é sensacional. E as cenas de sexo eram lindas. E eles editaram. Não teve palavrão, não teve movimento pélvico, não teve nada. Ele é de 90. É de 90? Ele foi lançado em 1990. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, Paulo, é muito frustrante quando a gente não pode falar palavrão. É por isso que eu amo dublar para HBO, para Netflix, porque aí é outro departamento, aí a gente fala tudo que tem direito. É por isso que eu evito falar palavrão aqui nessa porra. Então... Tô vendo. Ô, Mônica, me conta uma coisa, para nós, na verdade, não é só para mim. E aí vai ao encontro do que você falou do filme aí, das cenas de sexo que não podia ir nada. Você ainda faz careta quando você dubla? Gente, cara, onde é que ele vai buscar essas informações? Explica, Serginho. Ele tem um Google próprio, eu já cheguei a essa conclusão, porque eu não acho essas porra. Só ele tem esse Google. Eu tenho um gnomo. Só ele tem. Então, eu acho que eu continuo fazendo, né? Agora, como eu dublo de casa, né? Eu dublo aqui da minha Bate-Caverna, eu não sei, porque não tem ninguém me observando, mas eu acredito que sim. Porque o que acontece é que eu sempre faço as caras, né? Quem dublava comigo dizia que quando eu estou dublando, eu faço exatamente as caras, as expressões que a atriz faz na cena, né? E que eu acho bom que isso aconteça, porque conforme você articula, né, a tua emoção vai ser diferente, a tua emissão vai ser diferente. Então, eu acho que, muitas vezes, para você chegar exatamente na inflexão que o ator chegou, você tem que fazer essa mesma máscara que ele fez, né? Como se fosse uma máscara, né? Seria uma forma, talvez, de também você incorporar a personagem junto com ele. Não, sim, né? Claro. Com certeza. Então, provavelmente eu faço muito de careta ainda. Eu vou fazer só mais uma para passar para vocês, né? Já que vocês falaram que eu tenho um Google próprio, eu quero só voltar lá na história do teatro, antes de falar o que eu quero falar. Você tem medo de fazer teatro ou de palco? O palco tem também? Medo. Eu acho que um pouco, sim, porque olha só, ou então do público, né? Porque o palco... Não, do público não. Não, por exemplo, se eu estiver no palco, assim, para um bate-papo, como eu já estive, né? Fui nesses eventos, aí fico lá, eu fico super à vontade, não tem problema. Eu não tenho o menor problema para falar em público, não tenho, né?
Qual é a outra situação do palco? A situação de um espetáculo teatral, né, que eu tenho medo de esquecer, e uma situação de cantar, que é uma coisa que eu não sei fazer, mas que eu tento. É aí que eu quero chegar. Pronto, Eu não sei fazer, mas eu tento. Mas aí eu tenho o mesmo pânico de esquecer a letra. Mas como é que você vai cantar com o Roberto Carlos, menino? Ah, meu Deus, que sonho. Gente, ele pesquisou tudo. Quando o Rei faz aqueles shows que ele convida, né, as pessoas, eu sempre fico sonhando, ai, poxa, podia ser eu lá, né? O Rei podia um dia me notar, querer saber assim, quem é essa voz? Eu quero ela cantando comigo. Ai, que sonho. Eu pesquisei, é verdade. Mas você é um pesquisador. De verdade eu sou. Né? Então, você faz jus. Eu acho que o Serginho não falou isso. Eu vou apresentar para a Mônica a braço direito e esquerdo do Rei. Isso eu consigo fazer para você. Olha. Esse contato é forte. Olha. Não, eu tô cheia de promessas, né? O Mário Meirelles, que era diretor da TV Colosso, é ele que dirige, né, os especiais do Roberto Carlos. E ele nunca me levou para assistir um show do Roberto Carlos. E toda vez que eu encontro com ele, eu cobro isso. Aí ele falou assim, puxa, Moniquinha, não, no próximo eu vou lembrar. Mas não, ele nunca lembra. Sacanagem, não vai... Não, chamou de Moniquinha, não. Você já fez um monte de coisa, mas agora é o ápice da sua carreira aqui. Tô vendo. Chegar no Realmente ponte vou aérea, decolar, né? Depois de fazer ponte aérea, eu vou decolar. Agora a sua carreira decola aqui. Então, vamos mais uma que eu vi aqui nas minhas anotações, que eu acho interessante. Ai, meu Deus. Ô, Mônica, quando que a Mônica Pinho virou Mônica Rossi? Mônica Pinho virou Mônica Rossi, porque Mônica Pinho, vamos lá, desde o começo. Mônica Pinho começou a trabalhar como figurante aos 13 anos de idade. E aí, quando estava com 15, foi fazer uma figuração num programa de auditório chamado Embalos de Sábado à Noite, com Carlos Imperial. Nossa. E aí, fui fazer uma figuração, porque na época era o auge da disco e era moda, todos as grandes boates, né? E os clubes, que antigamente tinha muito baile nos clubes, né? Virou moda, virou uma febre, negócio de concurso de dança, né? Então, todo mundo queria ser John Travolta naquela época e as meninas queriam ser Olivia Newton-John. Então, tinha muito concurso de dança. E aí o Imperial queria fazer uma chamada para esse concurso que ele ia promover no programa. Aí ele chamou uma agência de figuração e os figurantes ficaram lá fazendo aquela firula, como se estivessem já competindo, né, e tal. E eu estava lá dançando com Eric Johnson, que também era figurante nessa época. Aí, nos bastidores, eu soube que eles estavam fazendo teste para ser dançarina do programa, né? Isso que tem as meninas do Fausto, né? Hoje em dia, né? Tinha as meninas do Gugu, tinha as chacretes na época. No programa do Imperial também tinha as meninas dançando, que eram as lebres do Imperial. Aí eu fiquei sabendo, aí fui me informar, né? Queria ser artista, né? Isso lá na TV Tupi. Aí o coreógrafo falou assim, nós estamos fazendo sim o teste, você vem então amanhã para o ensaio. O teste é você participar do ensaio. Então, o teste é amanhã às 2h, você vem e tal, vem com a malha. Beleza, aí no dia seguinte eu estava lá, né? 1h da tarde eu já estava lá na porta da TV Tupi. Aí fiz o primeiro teste. Tinha umas 40 meninas, eu acho, fazendo teste. Aí fiz o primeiro dia, no final do ensaio, o coreógrafo Edson Farr falou para eu voltar no dia seguinte. Aí eu fiquei toda feliz, né? Falei, pô, tenho chance. Aí voltei no dia seguinte. Aí fiz o ensaio, volta amanhã. Voltei de novo. Isso era uma sexta-feira. Quando acabou o ensaio, ele falou para mim, passa na produção que você estreia no próximo programa. Eu, como assim? As meninas estavam lá ensaiando há 2, 3 meses. E eu entrei em 3 ensaios.
Aí eu fiquei assim, né? Não acreditei. Mas, de fato, aí eu fui conhecer o Carlos Imperial, né? Ter apresentado a ele. Meu pai foi lá na produção, que teve que autorizar e tal. Eu tinha 15 anos. E aí ele conversando comigo, falou: Mônica Pinho, esse nome não soa bem. Capinho, Capinho não é legal. Vamos criar um nome para você. Ele com aquele jeitão dele. Vamos criar um nome para você. Bom, você parece uma italiana. Seios fartos. Você parece uma italiana. Você vai ser Mônica Rossi, a italianinha do nosso programa. Eu falei, então tá bom. Aí ele criou essa personagem. Ele me apresentava, porque ele no começo do programa ele apresentava todas as meninas, né? Uma por uma ia lá na frente, fazia um solo. E aí ele me apresentava diretamente da colônia italiana, Mônica Rossi. E foi assim. E eu carreguei esse Mônica Rossi. Durante um tempo, eu até pensei em voltar a usar o meu nome, né? O nome do meu pai, mas não sei se vai dar muito certo a essa altura do campeonato, não. Eu acho que é melhor ficar de Mônica Rossi mesmo. Deixa E foi quieto. lá. Oi? Deixa quieto nessa altura do É. campeonato. E foi lá que eu conheci o Mário Jorge, porque o Mário Jorge era da produção do programa, né? Ele era da produção, ele era um dos diretores do programa. E aí foi lá que eu conheci ele. E no começo eu mal falava com ele, porque eu me borrava de medo dele, que apesar dele ser muito novinho, eu tinha 15 e ele tinha 26. Mas ele usava uma barba, ele era todo sério, né? Porque ele diz que era muita mulher para gerenciar, então ele não podia ficar de muita intimidade, né? E, e aí eu falava com ele, boa tarde, até logo, até amanhã, que horas eu chego no aeroporto, era tudo que a gente conversava. Mas depois a gente acabou se tornando amigo. Ele num determinado momento, ele passou a ser meu grande amigo. E depois aí a gente acabou ficando 27 anos. Nossa, E hoje ele tem de novo o posto de meu grande amigo, meu melhor amigo. maravilha. É isso. assim, senhoras e senhores, que a Priscila casou com o Gilmar. Foi exatamente assim. Bom, E a que a galerinha. Sharon Stone teve um caso com o Ed Murphy. Pois é, e a E galerinha nova. Que a Esmeralda Meu dormiu Deus com o do burrinho do Shrek. A Tá Esmeralda, vendo? é verdade. E a galera nova não tem a menor ideia do que a gente está falando, mas tudo bem. Ah, mas aí tem que estudar um pouquinho, vai pesquisar, né? Pesquisar, né? Faz que vai, meu tio, vai pesquisar. Isso. Ô, Mônica, o personagem, quando você olha, como é que surge a voz para cada um deles? Porque você varia a Da interpretação Meredith Grey, não, é a sua voz. Não. Não, mas então, o Sérgio está dizendo, como é que rola essa... Então, eu sempre falo o seguinte, eu não entro no estúdio preocupada com que voz eu vou fazer. A voz, ela acontece. A voz, ela é sempre a consequência de uma interpretação correta. Se eu observei bem o que o ator fez, o que a atriz fez lá no original, e se eu tentar reproduzir exatamente a mesma emoção, o mesmo tempo, né? Se eu for bem fiel ao que foi feito no original, a voz vai acontecer, entendeu? Então não fico preocupada em fazer uma voz, Então, até mesmo com a Priscila foi assim. não existe uma preparação, digamos, você não recebe antes as informações do filme, o que você vai fazer, não, é chegar na hora e... É chegar na hora e fazer. Antigamente, a gente até tinha uma certa vantagem, né? Uma certa facilidade em relação a isso, porque os filmes eram... Estou falando de longa, né? De seriado, não. Seriado, a gente ficava sabendo na hora de qualquer forma. Mas, assim, esses filmes mais importantes, eles eram lançados no cinema e eles só eram dublados um tempo depois. Eles não eram dublados... hoje em dia a gente dubla antes do lançamento, porque a gente dubla para cinema, no cinema, né?
Pois é. Hoje em dia tem muito mais filmes adultos sendo dublados do que antigamente. Antigamente a gente dublava filme para criança, né? Filme adulto era muito difícil um filme adulto ser dublado para cinema. Então, por exemplo, o Ghost, que eu dublei. Quando eu fui dublar o Ghost, eu tinha ido ao cinema, né? Então, eu já sabia a história, já sabia tudo. Sonhei em dublar o Ghost, né? O Ghost foi um filme que eu sonhei muito em É dublar. sensacional o filme. Mas hoje em dia, por conta desses contratos de confidencialidade, a gente não assiste nada, não sabe de nada, não tem nada. A gente, às vezes, até grava o trailer, né? Mas é tudo codificado, a imagem péssima. Às vezes, até mesmo o áudio não é o áudio definitivo ainda. Vem certos trechos, vem com um audioguia feito pelo diretor, por alguém da produção. Então, assim, a gente hoje em dia não tem pista, não. A não ser o que o diretor passa para a gente, né? Porque ele sim assistiu antes, aí ele dá uma colinha, mas não tem essa de levei o texto Então, para casa para estudar, não tem. não, assim, existe uma direção de dublagem, né? Existe. Toda vez que você vai dublar, tem um diretor que está ali te acompanhando e está dando dicas, tal, dando. Tem o diretor para acompanhar. Mas assim, o que acontece? A experiência, né? Dependendo da experiência da pessoa, existe até autodireção. Eu, por exemplo, eu faço alguns trabalhos com autodireção. E, assim, embora eu não tenha assistido o filme, mas aí o que acontece? O estúdio passa para mim qual é a história, até porque, assim, eu fui fazer um teste. Então, eu faço teste com alguém do estúdio. Muitas vezes o dono do estúdio, né? Aí, na hora de dublar, ele opta pela autodireção, entendeu? Então, eu faço autodireção, recebo para isso. Claro que a autodireção é uma coisa que só pode ser feita por alguém que já tenha muita experiência, né? Obviamente. Rola a autodireção. Mas quando eu faço autodireção, por exemplo, eu preciso assistir todas as cenas que eu dublei. Né? Eu preciso fazer uma revisão daquilo tudo que eu dublei. Sim. Quando eu tenho um diretor, eu não preciso revisar nada, porque tem um diretor ali tomando conta se ficou bom, se não ficou. Entendeu? Claro. É isso. Mas tem sim, tem É a figura interessante do porque diretor que é muito importante. é um universo, para mim, apesar de mexer com a parte musical de trabalho de vídeo, essa coisa toda, mas é uma coisa que eu nunca tive acesso a isso. Então, é um universo assim que eu... Dublagem é muito legal, cara. Eu vou falar porque tipo assim, eu tenho a minha experiência. O Mota sempre fez mais locução, não dublagem para mim. Só que eu fiz um longa de animação em 2004 para Xuxa, uma produção toda nossa, quando eu tinha a produtora. E aí, quando eu entrei no estúdio, ele foi dublado lá na do Dorei, se eu não me engano. O pessoal estava gravando lá. Esqueci o nome da produtora dele. É a Double Sound. Double Sound, isso. Aí eu tô entrando no estúdio e tô vendo uma voz de criança, que era a Xuxinha, né? Eu falei, caramba, que criança é essa que tá fazendo a voz? Não era uma criança. Era uma mulher de, sei lá, 30 anos. Cara, você jurava que era uma criança. Uma coisa assim. Pois é, mas olha, veja bem, hoje em dia esse critério de adulto fazendo criança, isso não é mais muito usado, não. Raramente é usado. Claro que no caso de animação, até ok. Mas quando é live action, se coloca criança para fazer criança. Existem algumas dubladoras, nós temos algumas dubladoras do mercado que elas se tornaram adultas, começaram crianças, se tornaram adultas e continuam tendo voz de criança. Né? Existe, claro que existe. Mas, de um modo geral, hoje em dia se trabalha com criança fazendo criança. Agora, em cima disso, Mônica, porque, tipo, minha época lá atrás, voltando à minha fita, falavam que você fazia com um adulto fazendo voz de criança, porque o personagem, a criança, quando
vai crescendo, né? A voz, tendência da voz mudar. E você perde aquela característica da voz no personagem. Então, por isso, a preferência de usar o adulto que consegue fazer a voz de criança, para você ter uma longevidade maior do personagem, né? Não sei se é isso, não. Eu acho que antigamente não se investia muito mesmo em crianças para dublar. Porque, assim, obviamente, é mais difícil dublar com criança, porque você tem que respeitar horário de escola, né? Você não pode botar uma criança 12 horas dentro de um estúdio, direto, né? Existe, claro que é mais difícil. Mas você sabe que depois que a gente começou a dublar separado, né? Até isso facilitou, porque quando era todo mundo junto, era tudo muito difícil para todo mundo, né? Que dirá para uma criança ficar tantas horas ali convivendo com adultos, né? Sem ter hora direito para comer, enfim. Mas hoje em dia, com essa coisa de dublar separado, facilita muito esse trabalho infantil, né? Tem a questão da escola, que tem os horários têm que ser respeitados e tudo, mas a tecnologia facilitou para tudo, na verdade, né? Com certeza. Facilitou para tudo. Tirando... Agora, eu só quero fazer um parêntese. Marinho e Paulo, vocês observaram que o Sérgio nunca me chamou para trabalhar. Vocês observaram isso? Não, deixa. A gente já sabe. Vocês estão sabendo, não, né? Fica Estão ligados nisso, né? O Paulinho já está anotando tudo lá. Você sabe, o Paulo registra tudo. Não, tá tudo certo. Deixa que... Então, Aqui eu quero até tudo fazer bem. foi só uma observação, gente. Não, só uma observação. Não precisa nem citar isso. Já está mais do que... Está registrado. Já está tudo certo. Só um pequeno comentário, viu, Mônica? Por que eu pesquiso? Porque você vê, os caras são pesados. Eu sou só um professor. Então é verdade. Né? Senão, Serginho, depois você passa no departamento pessoal. Passa no DT para bater um papinho. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que a voz, você entra no estúdio e ela vem. E que isso aconteceu com a Priscila. O que é muito louco, porque aí você não tinha referência nenhuma. Era uma cachorra. Como é que foi com a Cuca? Então, é um monstro, né? Uma bruxa. Como é que é uma voz de bruxa? Né? Como é que uma bruxa fala? Como é que uma bruxa inflexiona? Onde é que eu realizo na minha cabeça que aquela personagem é uma bruxa? Nas inflexões, nas nuances. O que faz uma bruxa ser uma bruxa mais rica? Né? Aliás, qualquer personagem. Quando eu dava aula, eu sempre falava isso para os alunos. Existe a dublagem feita e a dublagem bem feita. Existe a interpretação correta e a interpretação excelente, né? O que diferencia? O que provoca essa diferença? É o colorido que você dá, né? Eu posso falar uma frase corretamente, eu posso falar puxa, Paulo, te amo tanto. E eu posso falar assim, puxa, Paulo, te amo tanto. Sabe? É diferente. Claro que eu... O coração. Ela não dorme hoje, Sérgio. Não dorme. Vai pedir para cortar esse trechinho para ficar lupando lá. Ele vive dizendo que eu tieto todo mundo, então... Pronto, te tietei, viu? Mas, então, essas nuances de inflexão que dão o sabor diferente, o colorido diferente, né? É claro que quando a gente está dublando uma obra já pronta, eu não tenho tanta liberdade para fazer isso, porque eu tenho que reproduzir o que foi feito. A gente consegue, às vezes, melhorar ou piorar o que foi feito, óbvio. A gente, às vezes, consegue, se não chocar com a expressão que o ator fez, né? Porque eu não posso ter nenhum recurso vocal, eu não posso ter nenhum resultado vocal que vá de encontro à cara, à máscara do ator, né?
no caso da Priscila e da Cuca, eu tinha essa liberdade. Por quê? Parando para pensar, são bonecos que têm até tem expressões faciais, até tem, mas que eu podia, apesar das expressões faciais, tem aqueles movimentos de olhos e tal, mas não tem esse movimento aqui. Então, eu podia brincar com as inflexões, né? E aí, o que faz uma bruxa ser mais atrapalhada, ser mais temida, ser mais engraçada? Porque a Cuca, no fundo, ela é muito engraçada, né? Porque ela é totalmente atrapalhada. E eu acho que ela foi ficando cada vez mais atrapalhada. Eu acho que eu fui dando esse tom bem atrapalhado para ela. Então, eu só pensei assim, é uma bruxa. É uma bruxa. Assustadora, né? Aquela aparência da Cuca é assustadora. Então, a voz veio. Legal, né, cara? Show de bola. Uma coisa que é muito legal da Mônica, que você falou em relação às caretas, isso para animação é fundamental, porque, tipo assim, a gente, quando normalmente faz um longa de animação, uma série, seja o que for, a gente abre câmera, tipo, ela vai fazer a voz do personagem e tal. Normalmente a gente abre a câmera dentro do cafofinho deles que eles estão gravando, justamente para a gente pegar o gestual de como ela interpreta o personagem, porque aquilo me ajuda na animação a encaixar mais a voz ainda no personagem. E uma outra coisa que é muito louco é que essa expressão corporal, ela tem que ficar daqui para cima, né? Porque eu não posso gesticular a beça, porque senão eu saio do eixo do microfone, eu esbarro no microfone, eu faço barulho. Então, é uma coisa que eu tenho que resolver tudo aqui nesse quadrante aqui. É melhor voltar para Mônica Pinho mesmo, porque é italiano, né? Se amarrar o braço, não sai, né? Não sai. Mas em compensação, você salva um italiano de afogamento se puxar assunto com ele. É verdade. Boa. Gente, agora o mais louco nisso tudo é que eu sou muito apaixonada pela Itália. E desde sempre, quando eu era pequena, que eu não sabia nem o que era Itália, eu já era apaixonada pela Itália. Quando eu via criança, os cantores italianos, eu era apaixonada pela Itália. Então, essa história do Imperial ter sacado para mim esse nome italiano foi uma coincidência assim, muito feliz, foi muito legal. Esse pessoal tinha essa percepção, né? Esses caras que faziam televisão nessa época, né? Que faziam, né? Eles tinham essa coisa de olhar e falar assim, não, peraí. E ajeitava a carreira, né? Dava Sim. Não, e o Imperial, ele era um gênio, né? O Carlos Imperial, ele era realmente um gênio. Tem uma biografia dele, né? Escrita pelo Denilson Monteiro, e depois virou um filme que é muito interessante. Se vocês tiverem oportunidade, assistam esse filme. É muito interessante. Tem vários depoimentos, inclusive tem depoimento meu, depoimento de várias pessoas que trabalharam com o Imperial. Tem Mário Jorge, tem vários atores, enfim, muita gente que trabalhou com o Imperial. É muito interessante. O Imperial era uma figura que, se ele vivesse nos dias de hoje com as redes sociais, ele ia ser assim, eu acho que ele ia ter bilhões de seguidores. Porque ele, naquela época, né, quando não se falava de mídia, né, os termos eram outros, né, se falava da propaganda, reclame. Reclames. O cara já sabia se promover de uma forma, ele se promovia, né, porque ele criava polêmica, ele foi realmente genial. Marqueteiro nato.
Marqueteiro nato, marqueteiro nato. Impressionante, impressionante. Mas Denis, eu que... tenho coisa aqui, viu? Não, eu tenho uma curiosidade. É assim, quer dizer, a gente sempre pergunta, né? O que você mais gostou de fazer, né? Às vezes o cara pergunta para mim, qual compositor você gosta mais, o que você gosta mais de tocar, tal. A gente eu particularmente não tenho uma predileção específica para esse ou para aquele. Mas claro que a gente se identifica mais com algumas coisas. Eu não vou perguntar com qual personagem, mas assim, qual característica de voz, que estamos falando da voz, você se identifica mais quando você vai fazer uma dublagem? Característica de voz, vamos lá. As mais, né? As mais, porque aí vem aquele grave, né? É uma área de conforto total para mim. É isso. Né? Uma área de conforto total. Então, assim, adoro fazer essas personagens mais. Adoro. Mas, assim, eu, na verdade, eu gosto muito de dublar, né? Então, e eu acho a dublagem sensacional porque nos dá a oportunidade de andar, né, por várias áreas. Eu posso fazer de manhã uma comédia e acabar ali daquela comédia, entrar para fazer um drama, fazer uma bruxa. Eu tenho várias possibilidades num dia. Isso é um privilégio, claro. né? É um privilégio. Por exemplo, se eu fosse fazer uma carreira no teatro, eu dificilmente teria a oportunidade de fazer comédia e drama, né? Porque são raros os atores que conseguem fazer comédia e drama. E a dublagem me possibilita isso, né? Então, é maravilhoso. Eu gosto muito de fazer comédia, principalmente quando eu posso falar palavrão, né? Quando eu posso falar tudo que a comédia Claro. É maravilhoso. Mas eu também adoro fazer drama, né? Aquelas cenas onde eu choro a beça, Grey's Anatomy, por exemplo, né? Que tem as narrações no final dos episódios, que 90% das vezes eu faço aquilo chorando. Eu adoro. Então, assim, na verdade, eu gosto muito de dublar, né? E acho que a dublagem dá para o ator essa possibilidade que outras áreas de atuação raramente dão essa oportunidade da gente poder fazer tudo, né? A gente faz animação, a gente faz drama, a gente faz comédia, a gente faz tudo. É o personagem que mais te reconhecem, Mônica? A Meredith Grey? Agora é Meredith, com certeza. Meredith é muito impressionante. Mas na época lá da TV Colosso, eu era muito reconhecida pela Priscila e pela Lois Lane, porque foram contemporâneas, né? A Lois Lane e a Priscila. E eu era já bem reconhecida numa época em que não existia rede social, né? As pessoas me conheciam só da televisão mesmo. Tem uma história do Rock in Rio, né? Você estava comendo com uma amiga. Estava, no Rock in Rio. Eu achei esse o mais impressionante de todos, até porque eu fui reconhecida por pessoas que não eram da minha idade. Fui reconhecida por dois garotos, dois adolescentes. Me reconheceram de um desenho qualquer, não lembro mais. Eu fiquei muito impressionada. Eu já fui reconhecida fora do Brasil. Que coisa, eu já fui reconhecida em navio. Eu sou muito reconhecida por motorista de aplicativo, taxista, porque não só pelos filmes, mas por causa da vinheta da Rádio JB, que a Rádio JB é uma rádio aqui do Rio de Janeiro que é muito ouvida por taxista porque é aquela rádio de elevador, né? Que minha filha toca música de elevador. E eu gravei as vinhetas da JB há mais de 15 anos e estão sendo usadas até hoje. E aí eu sou muito reconhecida quando eu entro em táxi ou em carro de aplicativo. E eu acho o máximo. Aliás, sua filha é dubladora também, né? Uhum. Minha filha quase nasceu no estúdio, né? Cresceu nos estúdios, era muito difícil ela não aprender a dublar. Mas não é a principal atividade dela, embora ela ame dublar, ela ama,
mas ela é médica. E por que ela mudou de Olha nome? que legal. Porque ela mudou o quê? O nome, né? Ela mudou o nome também, não mudou? Então, mas o nome dela, na verdade, o nome dela, o sobrenome artístico dela não na grafia, mas é Kapfer, K de Carol, de Caroline, P de Pinho, Fer de Ferreira. Ah, legal. Kapfer. Kapfer, Legal, ficou Carol Kapfer. Que foi o Mário que criou esse nome para ela. Legal. Foi o Mário que criou esse nome para ela, porque o nome ele é conhecido só como Mário Jorge Andrade, mas na verdade é Mário Jorge Andrade Ferreira, entendeu? E aí criou esse nome para ela e ela adotou esse nome. Que antes era Carolina Pinho, né? Caroline Pinho, Caroline. Caroline. Escrevi Caroline. errado. Mas, enfim. Tá vendo, Paulinho? Seu Google tá uma porcaria. Já deu mole. Já deu, esse seu Google aí já deu pau. E, na verdade, ela deveria se chamar Carol, porque ninguém chama... Até eu, nos momentos de bronca, chamo ela só de Carol. Ninguém chama de Caroline, né? Então, tá muito grande. Se eu pudesse escolher hoje em dia, eu escolheria só Carol mesmo. Sempre pago uns micos. Paguei mico com a Leila Pinheiro. Então, já estou acostumado. Já. Que mico nada, rapaz. Chamar Caroline de Carolina é a coisa mais normal do mundo. Mas você vai explicar isso para esses dois? Professor não pode errar. Pode. Fala que sério. exemplo é esse, Serginho? Você acha que ele vai cortar isso? Nem a pau. Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês. Até agora, de nós três, o único isento de qualquer coisa aqui sou eu, porque você, Sérgio Schmidt, ainda não convidou a Mônica Rossi para nenhum trabalho. É verdade. Tô certo, Mônica? É verdade? Tá certo. Eu vou pegar certo. Eu vou pegar o Paulo Eduardo já errou o nome da filha dela. Olha, vocês estão... Tá feio. Mas cuidado que eu vou pegar aqui o histórico da produtora. Está arriscado ter esbarrado em algum projeto. Não, ela está achando, tá sem tempo, ela tá achando que eu comecei, de fazer isso. ela está achando que eu comecei ontem. Não, exatamente porque eu sei que você começou antes de ontem, que eu estou te cobrando. Como assim não me chamou para trabalhar? O Serginho começou com essa história de dublagem, no cinema era mudo. Isso. Foi mais ou menos por aí. Deixa eu perguntar um negócio aqui que também está aqui na minha listinha. Sai um pouquinho da dublagem, né, de novo. Mônica, tem uma história que você ganhou uma promoção para o show do Leonardo. Isso aí não foi armado, não? Show do Leonardo? Uma promoção? Não, pior que é Leonardo. Leonardo. Acho que era seu aniversário, alguma coisa assim. Não, eu ganhei de presente. Eu não ganhei uma promoção, não. Eu ganhei de presente mesmo. Então precisa rever lá onde eu vi que está escrito promoção. Estou falando que esse Google dele tá dando... eu ganhei de presente mesmo. Isso aí. Então esquece. Sabe qual é o nome disso? Deep Web. Pô, olha só. Olha só, você quer falar dos meus micos? Vamos falar dos meus micos. Podemos falar, né? Vamos falar dos meus micos. Vamos ver. Qual foi o maior mico da minha vida? Manda. Não, eu não sei. Não sabe? Você está me perguntando? Eu estou te perguntando. Pô, não é você que está fazendo o currículo dela? Ué. Tu não sabe? Não, mas também. Tu não sabe tudo? Claro sabe não. porra nenhuma. Não então, sei, anote aí para fazer a minha biografia. Eu participei do programa Quero Namorar com Beto Barbosa, no Rodrigo Faro. Jesus! Meu Deus! Isso, se eu tivesse encontrado, eu não falaria. Mas eu estou falando... Serginho, essa parte você corta, hein? Não. Eu estou falando porque tudo me diverte. Então, eu fui lá participar desse programa, gente. Eu imaginei e me diverti, foi muito bom. Eu imaginei ele chegando e cantando para você. Preta, fala para mim. Pois mas o pior, pior do que participar do programa para ser namorada do Beto Barbosa, foi o fato dele não me escolher. Não, isso não se conta. Não conta, eu conto. Eu conto até porque aquilo que eu falei, né? Eu me sinto muito orgulhosa cada vez que uma pessoa me reconhece pela voz, porque quando você fica 30 segundos na televisão, o mundo te reconhece. Imagina ficar 2 episódios. 2 episódios lá, cumprindo prova, participando das provas. Mas isso estava muito na Deep Web. Isso, pelo amor de Deus.
durante os 4 primeiros anos, eu ainda era reconhecida por isso. Mas já tem um tempo que ninguém fala nesse assunto. Mas eu fui. Ninguém fala, vírgula, porque agora... Mas, agora todo mundo vai falar. Eu já vou postar hoje no Instagram. Não, foi o cara é engraçado. vingativo. Além de tudo, é vingativo. Você viu? O cara olha, é vingativo. as justificativas que eu dei para mim para participar do programa foram ótimas. Porque o que aconteceu? Eu estava namorando na época. Não é possível que era pior que o Beto Barbosa. Não é possível. Não, eu estava namorando, eu estava apaixonadinha e tal. E aí eu me aborreci com meu namorado e falei assim, quer saber de uma coisa? Vou me punir. Entendi. Não. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Essa fila vai andar, sabe? Não vou ficar aqui esperando, não, parará. Aí estava em casa tristona num sábado, liguei a televisão, falei assim, vou ver a televisão. Aí fui ver a televisão. Aí o Rodrigo Faro estava fazendo a chamada do programa, venha participar do concurso, quem quer namorar Beto Barbosa? Eu falei, é nessa que eu vou. Eu estava querendo, de fato, uma visibilidade, né? Eu estava querendo me promover também, né? Que eu pensei assim, o que o Beto Barbosa pode estar fazendo nesse programa? Ele não está procurando uma namorada, ele está se promovendo. Se o Beto Barbosa está lá se promovendo, por que não eu? Vou participar desse programa. Aí, mandei o e-mail para lá. Aí, quando eu apertei o Enter, eu falei assim, que cagada que eu fiz. Não, mas é só dizer que eu não quero. Mas não, deve ter milhões de pessoas nesse momento mandando e-mail para lá, eles não vão. Deixa estar que antes do programa acabar, a produção já estava entrando em contato comigo. É claro, Mônica, é o Beto Barbosa. Você acha que tinha quantas moças? 2, 3? Aí, não, você não tem noção, foram sei lá quantas. Aí, oi, olha, a gente gostou muito das suas fotos e tal, e a gente quer muito que você venha. Aí eu falei, não, mas olha só, sabe o que é? Não vou poder, porque não dá, eu tenho trabalho. Não, mas dá um jeitinho, a gravação vai ser só semana que vem, não sei o quê. Aí eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Falei assim, caraca, vou, não vou. Falei, não vou, não. Aí me ligaram de novo, né? Aí eu falei assim, não, olha só, meu amor, desculpa, mas realmente não vou, porque... não, foi um momento assim... Eu não estava pura. Não vai dar, porque eu vou ter que viajar, eu tenho meu trabalho aqui, eu não posso... Eu já tenho uma agenda, não vai dar e tal. Aí ela, ai, Mônica, poxa, a gente já fez até arte com teu nome. Poxa... pensa bem, olha só, você tem até hoje à tarde para responder, tá? Mas pensa com carinho, a gente faz o seguinte, a gente dá um jeito de... Você responder, você ainda respondeu sim. Aí, olha só, aí eu fiquei assim, não, eu não vou, realmente eu não vou. Aí, beleza. Aí liguei a televisão. Isso era acho que era uma segunda-feira, terça-feira, sei lá. Na época, estava começando esse programa, A Fazenda. E naquela edição, a Babi... Vocês lembram da Babi? Claro. Babi maravilhosa. Babi tinha participado daquela edição e ela tinha saído um dia antes e tinha rolado o maior barraco, né? E ela... Enfim, aquilo era o assunto do dia, naquele dia. Aí, mais uma vez, eu pensei assim, gente, ninguém me conhece, eu sou uma dubladora, tudo bem, mas ninguém me conhece. A Babi, super inteligente, super conhecida. Pô, se ela está participando de um programa desse, né, esse barraco, por que não eu? Por que eu estou nessa dúvida? Gente, o que eu tenho a perder? Aí pensei assim, o que eu tenho a perder? Eu posso não ganhar nada, mas eu também não vou perder nada. Sabe uma coisa? Foda-se, eu vou. Aí, quando a produção me ligou de novo, eu falei, gente, eu vou sim. Aí fui.
Fui. E me diverti, conheci as pessoas. O Beto Barbosa mesmo, eu praticamente não conheci, porque o negócio lá na produção era seríssimo. A gente não podia ter contato mesmo com ele, fora das provas. Nos bastidores, né, enquanto não começava a gravação, ele ficava numa sala trancado e a gente ficava numa outra sala trancada. Não havia contato nenhum. Assim, é uma produção super séria mesmo o negócio. E o fato é que ele não me escolheu, mas eu também não morri por causa disso. É claro que foi um mico, né? Mas a vida está aí para ser vivida mesmo. E bem, mas disso de Serginho, boa. só um segundinho. Eu sabia, eu fiz isso só para você contar. Tá bom, tá bom. Não, ele fez isso só para eu contar e para agora ele ficar autorizado a postar isso onde ele quiser. Porque eu, de certa forma, autorizei. Naquela época, é ruim falar naquela época, né? Parece que a gente é jurássico. Isso tem, sei lá, isso tem uns 12 anos, talvez, não sei quanto tempo tem. É só ver aí o ano que a Babi participou lá da Fazenda, que foi no mesmo ano. Aqui apareceu 2018. Não, é isso? 2018 não. 3 Babi? anos atrás? Babi Rossi Não. na Fazenda, é essa? Não, não é essa, né? Não é Babi Rossi, não. Não. É a Babi. Como é que era o sobrenome dela, meu Deus? Ela apresentava, inclusive, muito. Ela fazia coisa lá muito para trás, lá com o Marcelo Tais. Muitos anos antes, eu fui entrevistada no programa da Babi, que eu acho que, se não me engano, foi isso, quando o Serginho saiu do SBT, Ela assumiu no lugar dele, né? Ela assumiu. Livre. E eu fui lá entrevistada, eu e Júlio Chaves. Fomos entrevistados no programa dela. Tá, já achei aqui, a Babi da MTV. Isso. Babi da MTV, isso. Foi 2000 e... Peraí que eu Deve ter sido 2008, 2009. Por aí. Eu tinha achado, mas eu perdi. Ô, Mônica, já te pararam na rua para você gravar alguma mensagem de celular com a tua voz? Porque reconheceram a tua voz e, tipo, a gente falou com o Mota, né? O autógrafo não rola mais, né? Então, pô, grava uma mensagem para mim. Já aconteceu. Já aconteceu de eu ser abordada numa pizzaria. Só que aí a menina por causa das redes sociais, né? Que hoje em dia a gente tem uma visibilidade muito maior, as pessoas agora já reconhecem fisicamente, né? Que antigamente só reconheciam pela voz. Mas já aconteceu de eu estar numa pizzaria e a menina vir na minha mesa pedir desculpas e tal. Você é a Mônica Rossi, não é? Eu falei, sim, sou eu. Aí a gente fez foto e tal. E na praia também aconteceu um dia. Vieram 2 adolescentes, aí, desculpe, a gente já passou aqui 10 vezes, indo e voltando, mas a gente estava sem coragem de perguntar. Você é a Mônica Rossi? Muito bonitinho. Já aconteceu. E lá no Instagram, assim, 90% dos contatos que as pessoas fazem lá no privado, 90% é pedindo para mandar mensagem. 90%. Ou mais. Por isso que ela não me respondeu. Você é muito parecida. Que você arrumou a desculpa perfeita agora, né, Sérgio? Por isso você arrumou a desculpa perfeita agora, né? Até sacana pra cacete. Por isso que ela não me respondeu, Tu não vale nada, né? Você deixou a mensagem lá? Ele queria te convidar para fazer um trabalho com ele, aí tu me respondeu, entendeu? Depois reclama, né, Marinho? Entendi. Tô falando, o cara arrumou a desculpa perfeita. Pô, mas vendo? Agora ele já tem meu WhatsApp. Agora já era. Agora já era. Deu trabalho arrumar esse WhatsApp, viu? Eu tive que... Eu liguei para a MG, não consegui. Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei, vou ligar para quem? Passarinho. Sim. Passarinho. Rapaz. Se o passarinho não tiver, ninguém tem.
Se o passarinho não tiver, ninguém tem. Foi literalmente tiro certo, né? Eu liguei, o cara falou, peraí, eu tenho 2 telefones dela aqui. Aí passou 2. Eu falei, não, tudo bem, vou tentar o primeiro. Aí pronto. Networking é tudo, né, Serginho? Aliás, uma boa pergunta, passarinho, se você estiver nos assistindo agora, já que você tem meu telefone, por que também não me chama, meu Deus do céu? Tá vendo? Estou aqui fazendo meu marketing, gente. Claro, passarinho é fácil. Passarinho é um querido. Eu tenho um tempão que a gente não se encontra, mas assim, eu conheci o passarinho bem lá no começo, né, da minha carreira. A gente trabalhou muito junto e a família toda, assim, a família muito querida. É muito, muito legal encontrar com eles. Passarinho e Vanderlei são assim, nossa. Ou seja, você já descobriu quem que te pôs nessa roubada, né, Mônica? Oi? Já descobriu quem que te pôs nessa roubada. Não, que roubada nada, tô amando. Ele não te chama para trabalhar, mas ele te joga nesse voo aqui. Aí é o Mota, aí tem que ir lá no Mota. Não, tá sendo muito bom, tô amando. Não, é muito legal quando a gente assiste um programa, né? Porque eu já tinha assistido vocês, né? E aí, quando eu soube que era o mesmo programa, eu falei assim, cara, que legal, vou fazer. Olha como a gente tá com moral, vocês estão vendo, meninos? Sério, eu já tinha assistido. Eu já vou até me preparar, Mônica, para quando alguém chegar e falar assim, desculpa, você é o Paulo do canal Ponte Aérea? Eu vou falar assim, não. Dizem que eu sou muito parecido com ele. Olha, mas aí não vai. Aí esse não é o caminho do sucesso. Não é. Porque essa soberba aí não é legal. Não, mas eu não vou falar isso é coisa de São Paulino, isso é coisa de São Paulino, Serginho. São Paulino faz essas coisas. A gente já abraça, sou eu mesmo. Eu vou falar para vocês a verdade, eu adoro ser reconhecida. Eu acho muito legal assim, esse carinho que as pessoas têm, as pessoas mandam mensagens. Fora essa coisa do pedir para mandar mensagem de voz, né? Que eu confesso que tem horas que é meio puxado, porque tem gente que não tem noção, né? Tem gente que não tem noção. Então, hoje em dia, tem 2 coisas que eu estou usando como critério, porque chega um momento que você tem que ter um critério para responder, né? Porque não dá para responder todo mundo. Até porque eu não sou de ficar pendurada em rede social. Eu sou muito preguiçosa. Eu fico dias sem olhar. E aí, quando eu vou olhar, tem mais não sei quantas mensagens. Aí, eu vou fazendo assim um critério. Geralmente eu tenho respondido com mensagem de voz é até ruim eu falar isso porque vai ser meio que uma dica, né? Mas geralmente eu tenho respondido quem não me pede, sabe? Porque tem pessoas que deixam mensagens tão bacanas, assim, mensagens tão carinhosas, sabe? Palavras tão positivas, tão legais, que é impossível não ter vontade de mandar um áudio para a pessoa, agradecendo o carinho, né? Agradecendo por me acompanhar e tal. Mas, em compensação, tem gente que, assim... Oi, Mônica, aqui é o fulano de tal. Então, manda um áudio para mim, fazendo a voz da Meredith. Porque a prima da minha vizinha... Né? Porque a prima da minha vizinha gosta muito da personagem, então ela quer ouvir um áudio você falando o nome dela. Assim, hello. Hello. Ainda bem que não pedem isso para mim, porque eu ia responder. Claro, mas não tem dúvida. Dá um áudio com a voz, né, Serginho? Dá um áudio com a voz. Pois é, aí, assim, tem horas que dá preguiça, dependendo do cansaço da raiva, né? Mas, em compensação, aí quando você se depara com uma mensagem super carinhosa de uma pessoa que não te pede nada, a pessoa não te pediu nada, a pessoa mandou uma mensagem falando, poxa, você é sensacional, admiro o seu trabalho, porque a dublagem brasileira, porque os fulano de tal também sou fã e acompanho, ou então o trabalho de vocês ajuda a gente a sair da depressão, poxa, o teu trabalho naquele filme, eu assisto aquele filme não sei quantas vezes, porque eu trabalho... Sabe,
é tanto carinho que é impossível eu não ter vontade de pegar o telefone e falar assim, fulaninho, olha, estou passando aqui para agradecer demais o teu carinho, o teu reconhecimento, obrigada, continua me seguindo, sabe? É impossível não ter vontade de fazer isso, impossível. Não, é gostoso. Você ser reconhecido pelo que faz é muito legal. Muito, muito, muito gostoso. Aí eu tô adotando esse critério. Essas pessoas todas que querem muito um áudio, posso aproveitar aqui o espaço para fazer um jabá? Claro, Claro, lógico. Pois é. Então, como vocês que são do meio sabem muito bem, né? Chega um momento na carreira artística que a nossa profissão simplesmente é impossível a gente continuar exercendo, né? Aliás, em qualquer profissão, de fato. Ou porque a pessoa envelheceu, perdeu a voz. Hoje em dia, muito por não conseguir acompanhar a tecnologia, né? Tem pessoas que não conseguem acompanhar, né? E algumas dessas pessoas adoeceram, não tem mesmo mais condição nenhuma de trabalhar. E são pessoas que, com certeza, pela idade, pelo tempo de serviços prestados à nação, né, são pessoas que fizeram parte da infância da maioria aqui, né? E aí, para tentar socorrer essas pessoas, a Miriam Fischer, junto com outros colegas, eles criaram um site chamado nossasvozes.com.br. Nesse site você tem a oportunidade de fazer uma contribuição simbólica, eu não lembro se é R$ 30, R$ 40, uma contribuição que você faz para ajudar essas pessoas que estão em situação, né, de vulnerabilidade. E para retribuir essa gentileza que as pessoas fazem, ajudando financeiramente, nós mandamos uma mensagem de voz para a pessoa, e aí a pessoa pode escolher a mensagem que quiser, ou manda mensagem, tem mensagem de pedido de casamento, tem mensagem de pedido de namoro, tem mensagem para a mãe, para a professora, tem mensagem de todo tipo, né? Então, as pessoas que querem muito ter uma mensagem de voz falando, aqui quem fala é Mônica Rossi, dubladora da Meredith, do Grey's Anatomy, estou passando para mandar um beijo. É só ir lá no site, Legal, super bacana. contribuir, né? Esse dinheiro não é para os dubladores que estão trabalhando, não é para mim, até porque se eu fosse cobrar para fazer uma mensagem qualquer, com certeza eu não ia cobrar R$ 30, óbvio, Claro. mas é um valor que quase todo mundo pode pagar, né? A gente até entende que tem pessoas que não podem pagar, e para essas pessoas eu continuo mandando mensagens de voz, eu nunca me neguei a mandar mensagem de voz, mas eu acho que, assim, é uma troca de gentileza, né? Pela gentileza de contribuir para a nossa campanha, a gente faz a gentileza de retribuir com uma mensagem de voz à sua escolha. Pronto, legal. recado dado. Repete o site, Mônica, repete o site. www.nossasvozes.com.br. Maravilha, maravilha. Tem Vamos vários dubladores divulgar. lá prontinhos para mandar a sua mensagem personalizada. Legal, muito Depois a gente bom. divulga no Insta. Muito bom, galera. Isso é bacana demais. Muito bom, galera. Muito bom. Papo Ó, ainda meu reconhecimento vem assim, ó. Olha lá. Olha! Aí, parabéns! O aluno precisava de meio ponto na prova final e trocou por uma caneca. Serginho, você conhece aquele ditado pulga e puxa-sacos, isso tudo que é canto? Mas Você vê como é outro patamar mesmo. Outro. Você sabe que essa história de professor, né? A gente tem que valorizar mesmo os professores. Eu tenho uma professora, que ela foi minha professora da 5ª à 8ª série, professora de português e literatura, professora Cláudia, e nós somos amigas até hoje. Isso acontece, a gente se fala todo dia, né? E são lembranças assim maravilhosas. E o mais incrível que nós ficamos alguns anos, né?
sem contato. E o mais incrível é que ela me reconheceu na fila da padaria. Ela que me reconheceu. Que barato. É muito louco isso. Muito interessante. E aí, a gente, depois desse reencontro, a gente não se desgrudou mais. Mas uma das muito nossas legal. maiores fãs, que mais divulga o nosso canal, é uma ex-aluna minha. E hoje ela, amiga do Serginho também, né, vive curtindo as coisas que o Marinho faz também. Isso acontece realmente. Muito legal. Mas essa coisa de professor reconhecer é muito louco, porque é a tia Marilena que eu falo. Tipo, a tia Marilena foi minha professora de primário, minha, dos meus irmãos, das minhas sobrinhas. Ela tá que legal. Ela tá, sei lá, com 80 e blau. 80 e blau pra você, Serginho. 100 anos, alguma coisa assim. Mônica, ela é criança, meu. Ela conhece a gente, nome sobre... Que é aquela coisa de falar o nome completo da época. Mas é incrível isso, é incrível. Você sabe que por conta de rede social, eu acabei conseguindo reunir grande parte dessa turma de 5ª a 8ª série. Eu fui fazendo contato com um, com outro e tal, a gente conseguiu reunir e fazer um almoço, né? E aí, nesse almoço, foi a professora Cláudia. É incrível como ela sabia o nome das pessoas. Eu sei o nome de todos os meus alunos. Tudo bem que ela não tem 80 anos, mas porque assim, quando eu tinha, ela era recém-formada quando ela foi minha professora. Então, assim, a nossa diferença de idade não é tão grande, mas se passaram mais de 40 anos, né? E ela sabe ainda o nome dos alunos. É impressionante essa coisa do professor saber o nome. Eu vou falar um negócio aqui também que vai me comprometer. Eu sei o nome de todos os meus alunos. Os meninos são queridos e as meninas são queridas. Mas essa é a tática que eu uso. Eu sou péssima para guardar nome. Péssima. A gente vai conversar aqui 20 horas e se eu encontrar com qualquer um de vocês amanhã, eu não vou lembrar o nome. Eu sou péssima para nome. E aí, querido, querida, sempre. Lógico, claro. Isso quebra um galho, né? Com essa história de gravação remota, é pior ainda, porque aí eu não estou nem vendo o rosto das pessoas, né? E aí eu trabalho com o operador de áudio, está lá, geralmente em São Paulo, enfim. E aí, oi, Mônica, tudo bom? Tudo bem? Oi, querido, tudo bom? Sacanagem que a gente está fazendo aqui, a gente está se entregando. Mas ele sabe, porque no final do dia, eu falo assim, meu amor, foi muito bom trabalhar contigo de novo, eu sei que a gente já se conhece, mas eu não lembro o seu nome. Serginho, eu sou super sincera. Se você ligar para ela convidando ela para fazer um trabalho, te chamar de querido... já sei. Você já sabe, né? Tá tudo certo. Já descarta, né? Não, desculpa, foi engano, né? Não. Ele não corre esse risco porque eu salvei lá no WhatsApp. E aí, os meus nomes no WhatsApp são nomes imensos, porque eu vou assim, Serginho, do programa Ponte Aérea, do YouTube / Instagram. Eu boto todas as informações ali, que é justamente para não pagar mico, entendeu? Ou seja, porque, até ela contrário... que você é o Serginho, lê tudo isso aí, vai a conversa toda. Mas aí eu uso o código Mota, amigo do Mota, aí pronto, já encurtou. E aí agora ela vai ter que incluir isso lá. Faz o seguinte... Inverte lá, em vez de você colocar tudo, você colocou Serginho, amigo do Mota. Pronto. Não, mas é porque corre o risco de ter outro. Aí eu vou ficar sem referência. Você vai pensar do mesmo que é jeito. dublador, é melhor colocar lá do canal Ponte Aérea. A torre de comando pediu para avisar que vai começar o jogo do Flamengo. A minha torre de comando acabou de avisar também. Pois é, tô sabendo. Já. Vambora, então. Queridos, pouso autorizado. Mônica, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Aprender com você todas essas coisas, esse universo
da dublagem, que a gente não faz ideia, né? E muito obrigado pelo teu carinho, pela tua simpatia, Eu pela que agradeço. Alegria. Foi um prazer muito grande ter você a bordo com a gente aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Eu espero participar de outros papos. Vou aprender um pouco mais aí sobre futebol para participar aí das conversas de futebol de vocês. Deixa isso pra lá. Faz o seguinte, Mônica. Da próxima vez que você vier, a gente fala lá da sua participação na novela aí, tá muito bom. E a gente fala da Juraciara de Aco, que a gente não falou. É verdade. Juraciara, eu preciso falar de Juraciara. Sempre. Tá vendo? A gente marca um outro papo. Tá ótimo, eu vou amar. Amei participar, vocês são uma simpatia, super inteligentes, descolados, amei, já conhecia, já sabia que eu ia amar, mas eu amei mais do que eu imaginei. Muito obrigada e contem sempre comigo, chamando, estarei aqui. Obrigado, Muito Mônica. obrigado. Viu, gente? Aquele cachezinho que eu falei que a gente tinha que liberar com o roteiro já escrito pra ela ler pra gente no final, como ficou bacana? Vai, tá engraçadinho, cara. O cara tá engraçadinho ultimamente, rapaz. Você tá uma fofura. Tchau, Mônica. Obrigado. Tchau, meus amores. Brigadão. Tá? Segura um minutinho. Tchau, Serginho. Tchau, gente. Tchau, Paulinho. Segura 30 segundos aí, gente. Tá. Vai, Serginho, faz aí aquele pra gente já soltar hoje. Faz a tua puxada. Faz você que você puxou. Eu abri e você fecha. Fala, galera. É verdade. Fala, galera. Mônica, é rapidinho pra você ir ver o jogo. Imagina, sem pressa. Fala, galera, beleza? Mais um voo. A semana tá pegada. Mais um voo sensacional com os meus parceiros Serginho Schmidt, Maestro Marinho Boff, com essa dubladora maravilhosa. Ela dublou um monte de atriz lá de Hollywood, mas a principal é a Priscila da TV Colosso, Mônica Rossi. Agradecer. Logo vai estar no ar. E aí aquela perguntinha básica que a gente sempre faz, né? Teve muita turbulência o voo ou foi tranquilo? Tranquilíssimo. É isso aí, galera. Em breve, Mônica Rossi. Obrigado, Mônica. Valeu, gente. Brigadão. Beijo. Tchau, beijo. Até a próxima mesmo. De verdade. Tchau. Bora ver o jogo. Esse a gente já solta hoje. Vambora. Bora ver o jogo agora. Bora ver o jogo. Bora ver o jogo. O maestro, o Marinho sai correndo, cara. Parece que ele que vai entrar em campo. É muito surreal. Mônica, obrigado, viu? Gente, eu que agradeço. O Serginho vai cortar esse pedacinho, aí a gente já vai colocar lá e a gente te marca. Começar a tumultuar. Tá bom. Ela não entra em rede social, ela deixa os 30 mil seguidores dela lá abandonados. Pois é. A gente vai Não, mexer eu entro, mas é que eu tenho preguiça mesmo, mas eu vou entrar. Vou entrar mais. Eu me prometo isso todo dia, mas eu vou entrar. A gente nem perguntou daqueles vídeos do Instagram sobre viagem, que depois eu não entendi nada, mas depois a gente fica pro próximo. Tá joia. A gente não falou de TV Colosso. Pois é. Eu falei que eu falo demais, né? Mas nós eu também. Avisei. Você viu que a gente fala pouco também, né? Se deixar. Show de bola. Maravilhoso. Tchau, meus amores. Até. Tchau, Mônica. Obrigado, Mônica. Tchau, Tudo tchau. de melhor. Você também. Obrigado.